Oi! A gente vai falar de um apartamento de 70 metros quadrados, que ficou super amplo, teve algumas modificações de layout importantes e tem um monte de solução legal que a gente pulou por aqui. Vem ver. Bom, esse apartamento é um apartamento de 70 metros quadrados. A cliente ela é solteira, tem uma gatinha chamada Itália, muito fofa. Ela já morava nesse AP e ela contratou a gente para resolver, vamos dizer assim. Quando os clientes já moram no apartamento, eles meio que sabem o que eles precisam, vamos dizer assim. Então, é diferente de você estar indo para um novo, que você ainda vai descobrir talvez as coisas que não funcionam. Ou você tem algum sonho, sei lá. Mas aqui ela tinha 2 quartos, por exemplo. Ela falou que ela não precisava de 2 quartos, mas que ela precisava de um escritório, que a gente resolveu de outra forma. Ela queria um apartamento um pouco mais amplo, que ela pudesse aproveitar o espaço, talvez receber algumas pessoas. Ela falou que ela gostava bastante de receber amigos e ela recebia bastante a irmã dela, né? Sim, a família. Então ela queria um apartamento que abraçasse essas visitas, porque antes o apartamento era super segmentado e não atendia ela nesse ponto, porque se você tava na cozinha, você tava isolado na cozinha, o pessoal tava isolado na sala, aí tinha um segundo quarto que ela usava como escritório, que ela não gostava, ela se sentia... Ficava escuro e era meio amontoado de coisa. E isso diminuía muito a sala também, ela só precisava ter um quarto, porque como ela mora sozinha com a Itália, um quarto pra ela era suficiente, mas ao mesmo tempo o quarto que tinha era um quarto pequeno e não atendia ela precisava de mais armazenamento. Muito mais armazenamento. Enfim, tinham vários pontos que a gente vai mostrar. E a gente resolveu. Então aqui é a porta de entrada do apartamento, só tem uma porta. Então essa daqui é a porta que já entra. O que a gente fez aqui no apartamento, estruturalmente falando, dessa área? Essa estante aqui, isso daqui na verdade era a sala de jantar aqui. Tinha uma mesinha redonda ali. E a cozinha, onde a cozinha a gente já explica também. Então o que a gente pensou? A gente quebrou o segundo quarto. E trouxe a parede do quarto dela principal mais para dentro da sala. Então a gente diminuiu um pouco a sala, mas a gente ganhou o segundo quarto para dentro da sala, então foi ok a gente puxar essa parede e a gente abriu a cozinha. Então o que a gente pensou aqui? A gente precisava alocar de novo o escritório dela, porque ela trabalha alguns dias em casa, então ela precisa ter um espaço de escritório mesmo para isso, não dá para sentar na mesa de jantar e trabalhar. Então aqui atrás dessa estante, a gente já mostra lá, mas aqui ficou o escritório. Então a gente fez essa grande estante aqui na entrada para separar o escritório dessa entrada. Então a gente criou esse corredor de entrada com essa estante aqui que cabe todo. Vocês estão vendo, né? Tem bastante livro e ela tem bastante decoração. Então a gente criou essa estante para abrigar todas essas coisas que ela tinha e a gente fez inclusive alguns nichos fechados para esconder algumas coisas que não são tão legais de deixarem à vista. Isso aqui é de serralheria, que é super bonito, a gente tem algumas, a gente coloca o detalhe para vocês verem. E essa estante é legal também, porque quando você entra é aquela coisa, você já chega, já bota o casaco aqui nos ganchos, já deixa a sua chave, a sua carteira aqui, então fica tudo concentrado e organizado aqui na entrada. E aqui a gente também criou esse painel de marcenaria, que inclusive a gente fez isso daqui arredondado pra gente não ter uma quina aqui logo na entrada, a gente quis que isso daqui fosse mais fluido, então a gente fez essa marcenaria arredondada. E uma coisa legal também, aqui atrás, a gente fez uma porta com fecho-toque, que é um painel que esconde os quadros elétricos, que são coisas que não são super bonitas, então a gente quis esconder eles com essa porta aqui, nesse painel de marcenaria. E aproveitando aqui, o painel, ele é redondo, a gente usou o box do banheiro, porque eram 2 banheiros no apartamento, o da suíte, e o banheiro social, porque como tinha um segundo quarto, como a gente não tem mais esse segundo quarto, a gente transformou esse banheiro social num lavabo e usou a área do box para fazer essa cristaleira aqui, que ficou super legal, super espaçosa. E ela tem luz também. Tem luz lateral. A gente gosta muito de fazer essa luz lateral, que é na verdade um perfil assimétrico. Ele faz uma iluminação para trás. Então, em vez de ficar uma luz meio no olho, ele fica iluminando exatamente as peças de cerâmica, o vidro, enfim. Isso serve muito para cristaleira de vidro também, quando é vidro na frente, que você quer mostrar mesmo as coisas, funciona super bem. Então é legal que a gente pensou nessas questões do apartamento e a gente ganhou muito espaço de armazenamento com essas soluções de plantas. Uma parte desse armário a gente mostra tá para dentro do lavabo. Aí a gente tem uma portinha de fecho-toque que a gente acessa por dentro do lavabo e tem toda a profundidade do armário. Aí aqui virando a gente já tem, então aqui é a porta desse banheiro lavabo que a gente já mostra para vocês, que antigamente era o banheiro social e agora virou lavabo. E aqui a gente tem toda a área da sala.
Antigamente, o escritório, que era o segundo quarto, vinha mais ou menos até aqui, acho, né? Meio até aqui. Então pensa, a sala era só esse espaço aqui e ali é onde a gente fez o escritório. Então a gente ganhou muito mais espaço de sala com essa alteração de layout que a gente fez de quebrar a parede e relocar a parede. E aqui é a parede que faz divisória com o quarto e aqui é a porta do quarto. Aqui a gente fez o móvel do home, que tem esses buraquinhos aqui por causa da gata dela. Então a gente tentou fazer um móvel pra ela brincar mesmo. Então ela pode entrar por aqui, sair por ali. Tem embaixo também, um buraco. A gente deixou um espaço embaixo pra quem tem gato, sabe, eles gostam muito de se enfiar nas coisas. Então esse espaço aqui dá pra ela entrar e lá dá pra ela ficar deitada na caminha dela. Esses espaços abrem, então dá pra limpar e tal, normal. Só que era um jeito dela conseguir ter um mini playgroundzinho, né? Pra ser mais lúdico pra ela mesmo. Então aqui a gente tem também um sofá de ilha. Sofá em ilha que a gente chama quando o sofá é assim no meio da sala e ele tem... Faz sentido. Ilha. É uma ilha. E ele tem frente para os dois lados. Esse sofá a gente mandou fazer. Vocês vão ver até no vídeo que isso daqui é muito mais alto do que o normal que a gente costuma ver de sofá. Foi uma solicitação da cliente. Foi um pedido especial dela. Senta aí, Patrícia, pra gente mostrar como é que eu sou um pigmeu, né? Não, mas dá pra entender. Ela queria exatamente ela isso. Queria quando você sentasse, a sua cabeça ficasse encostada no sofá, não fosse aquele ela sofá não queria, que... tipo, ela não queria um sofá que levantasse, porque tem um monte de sofá que levanta a cabecinha, né? Ela queria que tivesse um apoio total das costas e da cabeça também. Aí a gente colocou a mesa de jantar pra cá. Tem 1,60 m essa mesa. Então tem 6 lugares. E aqui dá pra ver essa vistona gostosa, então entra bastante claridade aqui nesse lado. Esses pendentes são da Creme, eles são de cerâmica mesmo. Tem várias cores e a gente escolheu 2 cores para colocar aqui. E aqui o legal do apartamento, dessa alteração toda que a gente fez, é essa questão dessa integração cozinha com a sala, que era uma coisa que não existia antes. Essa parede aqui da cozinha, ela ia meio até ali e você entrava na cozinha pelo lado. E ela tinha super pouco armário também, ela usava muito prateleira de alumínio. Então aqui o que a gente pensou? Para esse espaço, ela precisava de espaço de bar, o espaço para ela cozinhar e ter essa integração. Então a gente criou essa... Não é ilha aqui seria uma península. Aí aqui é uma península. Por quê? Porque ela é acoplada a uma parede, ou seja, ela tem um braço de continente preso nela, ela não é sozinha. Ela não está presa. Ela está presa num continentezinho ali. Então a gente tem aqui o espaço de bar, que a gente colocou voltado para a sala e tem a adega e o frigobar dela. E aqui a gente aproveitou e fez também uma marcenaria, então isso aqui é uma gaveta, pensando nessa questão toda de aproveitamento de espaço. E aqui é uma portinha. E a gente também tem uma portinha, então essa questão da marcenaria é legal porque a gente aproveita de fato cada cantinho. Esse frigobar aqui era dela original, e a gente quis adesivar ele, isso é uma ideia legal também, às vezes você tem um frigobar que você não curte mais a cor, dá pra você contratar uma empresa que faz adesivamento. Essa palavra? Adesivamento, acho. Adesivamento. Adesivamento? Estranho. Adesivo. Faz adesivos, e aí adesivou o frigobar e aí ficou preto pra ficar conversando com a adega. Aqui é de quartzo. Quartzo branco. E aí a gente pensou nessa prateleira também pra ter essa integração entre as duas coisas. Então a prateleira segue e ela inclusive abraça a coifa. E aí é legal pra você conseguir colocar decoração, coisa do dia a dia, mantimento, planta. Um detalhe importante, a gente já fez alguns desse mesmo tipo de prateleira. É um tubo de aço que é preso lá na laje, a gente tem gesso aqui no apartamento e tudo. E aí a gente tem que, se a gente aproximar, tem um furinho no gesso. E esse furinho no gesso tá lá na laje, né? Então a prateleira é toda presa na laje. Você não pode prender isso daqui jamais no gesso. No seu gesso, porque senão o seu teto inteiro vai descer. Vai cair. Não vai ser legal, você vai matar a gente. Então você tem que sempre prender na laje, fazer uma super fixação. Isso aqui quem faz foi o próprio marceneiro, mas ele faz uma super fixação metálica, então fica e também bem tem preso. A fixação na parede, né? Aqui a gente recuou um pouquinho a marcenaria, do lado de lá a gente tem armários e do lado de cá a gente recuou o suficiente para a banqueta caber. O mínimo que dá para recuar é 25 centímetros, é o mínimo do mínimo, o ideal é 30. Então aqui, se eu não me engano, estão 25 centímetros recolhidos. Porque aí a gente teve que fazer uma paredinha dupla para a gente subir gás, elétrica, etc. em relação ao cooktop, o forno e micro-ondas. O sofá, que nem a gente explicou, a gente mandou fazer. Desse lado de cá são como se fossem, não, são 2 puffs soltos.
Mas é isso, quando ela estiver recebendo, tem como sentar gente pra lá, sentar gente pra cá. Então, se ela estiver cozinhando, tem Dá pra essa sentar integração. gente nas banquetas. Senta a gente nas banquetas, então dá pra receber muita gente. Apesar de ser um apartamento pequeno, as pessoas que moram em apartamentos pequenos podem receber mais pessoas, não é? Fica a dica. E aí a gente fez também essa mesa aqui em marcenaria, lateral, exatamente para encaixar. Então, por isso que todas as coisas se encaixam certinho. Então. A cozinha, a gente fez, então, as 2 bancadas em quartzo. Tem a prateleira que a Fabi comentou. Aqui a gente tem uma divisão entre a cozinha e o escritório, que a gente precisava de armário alto, tipo, para colocar vassoura. Né? Então, a gente fez esse armário que cabe um monte de coisa, escada e tudo mais. Ele é profundão. E aí ele serve de apoio para a lavanderia que a gente eliminou. Na verdade, a gente eliminou, não. A gente integrou na parte da cozinha. Né? Virou uma coisa única. Aí aqui, essa geladeira ela já tinha. Aqui a gente fez... Aqui tem lixo embutido, lixo de banca... Ai, tem que mostrar. É que tá meio bagunçadinho. Mas ó, a gente faz um lixo embutido. Esse lixo tem uma marca específica. Isso é legal para apartamento aqui menor. Aqui tem um lixinho de bancada. Para você não ficar com essa lixeira. Porque aqui não tinha super espaço para ter uma lixeira, então é legal colocar às vezes dentro da marcenaria. Aqui tem gavetinhas de talheres. Aqui tem gavetão com paninho. Aí aqui tem o cooktop que ela queria de 5 bocas, com um forno embaixo. Isso aqui é o respiro exigido do forno, então é uma grelhinha que você recorta a marcenaria e só coloca por cima. A gente não gosta muito de micro-ondas aparente, a gente evita, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente consegue colocar embaixo, é até melhor, porque às vezes em cima, fica muito em cima, parece que vai cair tudo na sua cabeça. É porque o micro-ondas, normalmente, você colocar aqui, por exemplo, pra gente, fica inviável. Legal. A gente não enxerga o que tá no micro-ondas. Então, o nicho, ele se faz normalmente pra baixo. Então, isso não fica bonito no armário. Então, a gente coloca ele numa altura que é extremamente ok, você não precisa deitar no chão, mas... tá na sua mão aqui, então você consegue ver o que tem dentro, pegar fácil a coisa e ele não fica aquele trambolho aqui vendo, né? A cuba, ela tem 50 por 40, é uma cuba pequena, só que ela é mais profundona, então dá para você juntar um monte de coisa. Fizemos a área molhada aqui e a máquina de lavar de 10 serviços para cá. Um ponto interessante dessa cozinha é que a gente usou esse revestimento, que é da Portobello, que é o Terralma. Que ele tem esses filetes, então ele é essa placona assim, e aí tem esses filetinhos que são colocados para fazer um ritmo, assim. Foi uma coisa que a gente pensou, né? E tem essa prateleirinha metálica aqui, que tá vendo? Ela é mega fina, ela tem 5 milímetros de espessura. Sim. A gente gosta bastante do resultado dela, exatamente porque ela fica super leve. Se a gente tivesse uma prateleira de marcenaria aqui, ela teria 2 centímetros, 3 no mínimo. Então ficaria uma coisa assim. Mais, né? Porque ela tem os ferros por dentro. 3, né? Então por isso que a gente gosta de fazer essa fininha em algumas soluções, exatamente para ela ficar mais invisível. E ela é instalada antes do revestimento, porque a gente precisa dar uma desgastada na parede para ela entrar, porque ela tem uma aba atrás. Então depois dela entrar é que veio o revestimento. Então tudo tem que ser minimamente calculado quando a gente faz esse tipo de questão, né? Tem essa iluminação, que é luz direta para a bancada, então você tá lavando e tal. E aqui também tem luz eu não sei como é que na prateleira. Mas a gente, tudo bem. Vocês imaginem. É igual exatamente isso aqui é uma fita de LED embutida na marcenaria. E o legal é colocar ela pra frente, assim, porque às vezes tem gente que coloca ela aqui no fundo, mas aí perde. Quando ela tá no fundo, ela serve muito mais para iluminar a decoração do que ela vai ser funcional de fato. Quando a gente traz ela pra frente, ela ilumina muito mais a bancada. Lavanderia. Então aqui é o que a Paty falou da gente ter ganho esse espaço. A gente integrou, antes a cozinha terminava aqui, e esse espaço aqui era todo de lavanderia. Então a gente integrou, porque era uma mini lavanderia e uma mini cozinha. Então a gente ganhou esse espaço a mais de bancada. A gente fez um tanque esculpido aqui, que aí tem essa tampa de pedra, que você tira, e aí você pode usar o tanque, ou quando ele não está em uso, você fecha, e aí você ganha mais esse espaço aqui para você ter no dia a dia da cozinha. E tem mais esse espaço aqui que é em cima da máquina de lava e seca, e a gente coloca o filtro aqui porque a gente não acha o filtro muito bonito.
visualmente, então a gente sempre tenta deixar ele mais escondidinho também. E aqui, de fato, é o lugar que ele atrapalha menos no dia a dia, a bancada. E aqui, isso aqui é uma coisa que a gente sempre faz quando a gente tem a questão da área de serviço integrada. A gente dá algum jeito de esconder o aquecedor a gás. Então aqui a gente fez com porta de chapa metálica perfurada, que é exatamente o mesmo padrão que a gente tem lá na estante da frente, então as coisas conversam, porque elas estão no mesmo ambiente, então tudo tem que se conversar. E aí é perfurada porque o aquecedor precisa ter uma ventilação permanente, e aquecedor é uma coisa feia, então por isso que a gente gosta de deixar ele escondidinho. E aqui tem mais um armarinho, essa questão de aproveitar cada cantinho, que ficam as coisas da Itália. Ah, uma coisa legal é o nosso varal. A gente desenhou esse varal de marcenaria há 200 mil anos atrás. Sim. Podia patentear esse varal de marcenaria. E é uma coisa legal para exatamente gente que usa muito lava e seca e quase não seca a roupa no varal. Viu? Então o varal é muito raro de ser usado. É só para roupas que realmente não deveriam existir. Ou seja, não dá para botar na secadora. Então é um varal que a gente faz em marcenaria, ele é retrátil. E aí quando você está em uso, ele fica abertinho assim e as roupas ficam aqui. E aí quando não tá usando, ele tá recolhido. Que é completamente diferente de você ter aquele varal exposto no teto. Então isso aqui é uma solução legal para quem não tem muito uso de varal. Se você vai pendurar edredom, lençol, esse tipo de coisa, esse varal não vai funcionar. Realmente para uma blusa, sei lá o que não pode botar, de seda, que você vai ter que colocar uma roupa delicada aqui levinha. Acho que daqui da cozinha é isso. Vamos lá. Não vai estragar essa madeira? Não vai estragar essa madeira. Porque primeiro que a roupa não sai pingando da máquina, né? Se sair, você bota pra centrifugar mais um pouquinho. E essa madeira é de MDF verde que a gente faz. Então ela aguenta um pouquinho. Obviamente, você não vai deixar o negócio encharcado. Esse é o espaço do escritório. Então tem aquele armário que eu tinha explicado, que ele tem uma profundidade de 60, se eu não me engano. E aqui a gente usou um MDF azul, que é o da Guararapes Azul Petróleo. E aí a gente fez essa bancada aqui com esse armário em L. Aí aqui tem gavetinha para ela guardar coisa e tal. É um escritório bem funcional. Esse armário ela já tinha, então é um nichinho. Aí essa prateleira a gente fez também no mesmo MDF, tem uma iluminação, que essa iluminação ela é mais difusa mesmo, então ela é mais para trás. E aqui a gente tinha um pilar original do prédio que a gente quis deixar ele descascado para ele dar, não sei, a gente gosta, tudo que dá para descascar a gente acha legal descascar, e se o cliente curte também, show. Então dá para ver a estrutura do prédio, dá para ver a realidade da estrutura, as marcas e tal, a gente acha legal esse tipo de coisa. Não sei se é uma coisa de arquiteto, não sei. E aí aqui tem um espaço, e aqui tem o vidro boreal, que é o fundo da estante da entrada, que permite que a iluminação natural passe um pouco, sem ficar muito claustrofóbico. E também aqui em cima a gente tem uma ventilação, então tipo, a gente deixou aberto, além de estar essa lateral toda, a gente deixou essa parte com esse respiro para que a circulação de ar fosse a melhor possível, para enquanto ela estiver trabalhando aqui, ela não sentir nenhum desconforto. Por exemplo, o ar-condicionado está lá do outro lado, então o ar-condicionado também vai refrigerar aqui. Esse é o lavabo, então é o banheiro completo, que a gente tirou o box, transformou na cristaleira e também transformou no armário interno. Para ele ter uma carinha de lavabo, a gente optou por colocar um ladrilho terracota no piso. A gente até tem outros projetos com esse ladrilho terracota, vide minha casa. E aí a gente botou meia parede no guache branco martelado, que é esse revestimento aqui, é da Porto Belo. E aí a gente normalmente, quando a gente faz meia parede de azulejo, a gente nivela a pintura de cima. O que é nivelar a pintura de cima? É deixar isso retinho mesmo, nivelado. Aí a parte de cima a gente colocou nessa pintura terracota, a bancada em prime, e a gente botou a cuba de sobrepor. Aqui no armário a gente fez um armário em MDF vincado, que é esses espacinhos aqui, que a gente deixa entre uma hip e outra. Aqui é armário de abrir normal, para ela poder armazenar coisa. Aqui, bacia, etc. Então toda essa pintura ela vem. Aqui é o armário, que a gente tem essa lateral, que é a lateral da cristaleira. E metade do armário é esse armário aqui, ó, que tá um pouco bagunçadinho.
mas pelo menos dá para ver que tem bastante armazenamento. E aí a gente continuou a parte branca e continuou a parte terracota na parte de madeira também. De iluminação, aproveitando que isso aqui tá ligado, a gente fez um perfil tabica em toda a volta. E aí fica como se fosse esse gesso iluminado, assim. Só que é um perfil que encaixa na tabica, que a tabica é o perfilzinho que você deixa entre a parede e o começo do gesso, que é aquele espacinho de 2 centímetros de metal. Então, essa é a iluminação. E aí tem uma outra iluminação, que é esse pendentezinho de filamento. Esse aqui é o quarto dela, e a gente vai explicar as soluções que a gente deu aqui nesse quarto. Viu, youtubers? Não, youtuber é a gente. A gente é o viewers. A gente do não é YouTubers. youtuber, não considero muito. Bom, em termos de layout do quarto, a gente explicou em outros vídeos que a gente tinha uma possibilidade de aproveitar um buraco que a gente tinha na construção do prédio. Às vezes tem vazios e esses vazios podem ser aproveitados. Isso depende da construção, depende de vários fatores. Não é uma certeza. Não é uma certeza. E aqui a gente tinha esse pedaço que a gente fez com armário, então a gente tem bastante armário de armazenamento aqui, a gente tem esse canto e a gente tem mais essa parte, todos com esse puxador redondinho que a gente repete em vários lugares desse AP, e a gente tem um espelho de corpo inteiro aqui para ela poder checar e dar um check e sair. Só pra vocês entenderem, o quarto originalmente, tá vendo esse dentinho aqui? A parede do quarto, o quarto terminava aqui. Então, o armário vinha aqui pra frente, então ele era muito menor do que ele é hoje em dia. Essa parede aqui, que nem a gente explicou na sala, era mais pra cá. Então, a gente fez um quarto amplo, né? Aproveitando todos os espaços e embutindo tudo que a gente podia. Então, a gente ganhou muito espaço aqui pro quarto, conseguindo usar esse espaço vazio que tinha na construção do prédio. E aqui a gente ficou também com um armário com 4 portas, sendo que essa porta tem acesso para a lateral. E aí a gente botou iluminação automática dentro dos armários. Como é que funciona essa iluminação automática? Ela é por sensor de abertura. Então, quando você abre a porta, tem um sensorzinho que ela liga automaticamente a fita de LED. E depois de um tempo, ela desliga. Aqui a gente tem 2 diferenças dos 2 espaços. Ela queria um lugar para ela poder ler. Ela queria que tivesse um nicho, que ela pudesse guardar os livros dela, que é uma coisa que ela ama. Então, desse lado de cá, a gente fez uma mesinha normal, com 2 gavetas. Vocês vão ver que tudo aqui, a gente é altura de pigmeu, tem 1,55 m. Tudo aqui é um pouco mais alto. A cama, ela meio que manda nas alturas das coisas. E a cama que ela tinha já era uma cama muito alta. Então, a gente tem que meio que não alinhar exatamente, mas alinhar com o colchão, a mesinha lateral. E a cabeceira, normalmente, ela tem em torno de 1,30 a 1,40. Aqui, ela tem um pouquinho a mais. Porque a cama é mais alta. Porque a cama é mais alta. Então, a gente, se você se aproximar aqui, a gente consegue ver que tem um painel de madeira embaixo e a gente tem a cabeceira de tecido encaixada no painel. Então, a gente tem essas alturas porque, enfim, cabeceira de tecido é um pouco mais caro do que marcenaria, né? Então, a gente acaba aproveitando esses espaços. Também não tinha por que a gente botar até o chão. E a gente tem uma luminariazinha de leitura que ela permite manusear ela onde ela quiser e colocar da melhor maneira. Uma coisa legal também é que a gente colocou aqui as tomadas e os interruptores do quarto na própria mesa de cabeceira. Então, por isso que vocês estão vendo essa limpeza visual que a gente fala, de não ter um monte daquelas caixinhas de elétrica aqui em cima. Então, a gente tem tomada e interruptor na lateral da mesa de cabeceira e ali do nicho. Aqui a gente tem um móvelzão. Como a gente ganhou esse espaço aqui, lembra que a gente explicou que essa parede era mais pra cá, então a gente conseguiu esse espaço para ter todo esse móvel, que a gente fez ele com palhinha, toda a marcenaria é sempre desenho nosso, então a gente fez ele com palhinha, e aí ele tem toda essa estruturação aqui para prender a palhinha. E o legal da palha é que ela deixa o que tá dentro respirar. Então a gente usa isso muito para móvel de home, porque dá para você deixar o aparelhinho da net dentro e o controle funciona tranquilamente. E para sapateira também, porque daí os sapatos ficam sempre ventilados. A ideia aqui desse espaço é
que fosse uma sapateira para ela. Isso, mas sei lá, se você tivesse um espaço desse tamanho no seu quarto, você pode muito bem ter uma penteadeira, ter um armário alto, então aí você A gente tem até várias fez testes, ideias. né? Colocou um armário alto, porque e a aí gente, no final enfim, ficou esse no aqui. final ficou esse. E aí uma outra coisa legal aqui também que a gente fez, a gente já deixa na obra, já que a gente fez uma obra, uma reforma, quebrou parede, pintou tudo, a gente já deixou previsto os pontos todos de televisão para o futuro e ali em cima estão os pontos da net nessa prateleira. Então isso é uma dica legal também se você for fazer uma reforma, por mais que, sei lá, você não queira colocar uma TV nesse momento, é legal pensar no futuro que você pode querer, e aí você não precisa quebrar tudo, já tá tudo pronto. Aqui, o que a gente tem mais também? A gente, lembra que a Paty falou que vou passar na frente, só cada lado da cabeceira é diferente um do outro, não tem muita regra, não precisa ser os dois lados exatamente iguais. Então lá a gente tem a mesinha com as duas gavetas, e aqui, como a gente ganhou essa área mais de quartos, já que a gente conseguiu colocar todo o armário lá para aquele buraco que a gente explicou para vocês, a gente conseguiu criar aqui aquele cantinho de leitura que ela queria. E a gente não tem a mesa de cabeceira aqui, mas a gente fez um nicho para colocar os livros que nem a Paty explicou, então isso também ficou legal, que deu uma diferença entre os dois lados, isso também traz movimento pro visual, pro quarto. E aí ficou esse cantinho gostoso aqui do lado com mais iluminação, que entra a luz natural, então é gostoso pra você sentar e ler um livro aqui pra ela ficar com a gatinha dela. A gente escolheu o tecido essa poltrona é do Fernando Jäger, esse tecido como ela tem gato, a gente escolheu tipo um suedezinho, assim, que ele é mais resistente, vamos dizer assim. Pro tapete, a gente escolheu um tapete de tear, que ele dá uma textura legal, né? E esse é um quarto bem neutro, só que a gente sempre trabalha com texturas claras. Então a gente tá com o tijolinho, que, enfim, é uma coisa que a gente repete bastante nos nossos projetos, de várias formas, esse é um revestimento. E aí tem as outras texturas que acabam elevando o conforto, vamos dizer assim. Tem o tecido que é tipo um linhão na cortina, o tapete, enfim, a cabeceira também, que ela tem um pouco de textura de linho. A palha, e isso faz com que dê um pouco de conforto a mais para esse quarto, assim, um aconchego, vamos dizer assim. O banheiro, ele já existia, a gente fez uma reforma de estética, vamos dizer assim. Então a gente fez uma bancadona aqui, em branco, essa pedra chama Branco Prime, e aí aqui a gente fez uma marcenaria com esses puxadores cava, negativo. Então a gente tem os redondinhos positivos, ou seja, para fora, nos armários, nas portas e tal, e a gente tem esse negativo aqui para as portas do banheiro. E aí aqui a gente fez algumas gavetas, enfim, eu vou abrir, e essa gaveta aqui a gente fez para ela colocar tudo de cabelo, secador, enfim, todas essas coisas. E aqui é um negócio para ela colocar roupa suja. No piso, a gente usou o Palladium, que ele parece um granilitezinho, um porcelanato da Eliane. E na parede a gente colocou o Liverpool mate, que ele é sem brilho. A gente normalmente usa o Liverpool da Portobello, só que com brilho. Aqui a gente usou sem brilho. E aí a gente fez um nicho de fora a fora, às vezes a gente não consegue acabamento de quina quando a gente faz nicho direto no revestimento. Então a gente colocou uma prateleirinha de pedra embaixo e uma prateleirinha de pedra em cima para a gente fazer esse acabamento perfeito e ter uma pingadeirinha para a água não ficar empoçada e tal. E esse é o banheiro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Deem feedbacks. Comentem, curtam, compartilhem. E acionem o sininho. E é isso, até o próximo vídeo.